Shalom! Hoje nós vamos conversar no nosso devocional sobre o tema Pai Nosso. Quando Jesus ensinou a oração, ele começou com essa expressão, Pai Nosso. E é importante a gente olhar para essa forma de expressão porque Jesus poderia ter dito apenas Pai, ou então Meu Pai. Mas naquele momento Jesus ensina que a oração tem que ser Pai Nosso. E isso tira todo o egoísmo da nossa oração. É uma oração não egoísta. Por quê? Porque ela inclui os meus irmãos. É o Pai Nosso. Eu entro na presença dele sabendo que ele não é apenas meu, ele é nosso. Quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, então Maria Madalena vai ao sepulcro e ali Jesus se revela para ela em João capítulo 20, verso 17, ele diz assim, recomendou-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes, subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e o vosso Deus. Isso é o que Jesus está falando. Se no momento é um ensino, descobrimos que não é uma teoria. Jesus tinha ressuscitado, estava ali com Maria e ele então diz para ela, vai lá e diz aos meus irmãos, vai lá, diga aos demais, fala para eles que eu vou para o meu Deus, seu Deus, meu Pai, vosso Pai. É uma inclusão em que eu paro de orar em relação apenas a mim e eu incluo os meus irmãos nessa oração. A oração do Pai Nosso, ela me faz parar de olhar para mim para eu olhar para fora. Me faz pensar, por exemplo, nos dois grandes mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao meu próximo como a mim mesmo. Então, Pai, eu olho para Deus, Ele é o primeiro, Ele está acima, mas é nosso. Então, eu amo meu irmão e aquilo que eu desejo para mim, eu vou orar em favor dele também. É a paternidade compartilhada. Jesus está falando, meu Pai, vosso Pai. Jesus está falando, Pai Nosso. É Ele compartilhando a sua filiação. Eu e você nos identificando com Deus Pai através da filiação de Jesus. O grande problema é que nós somos tão dominados pelo egoísmo que olhamos apenas para nós. É como um jargão popular, olhar para o próprio umbigo, ficamos tão envolvidos com a nossa própria vida, os nossos próprios desejos e necessidades, que nós deixamos de olhar para fora, não levantamos os olhos. Por exemplo, Jesus, ele chega em certo momento para os seus discípulos e diz para eles, levantem os olhos, vejam os campos, ou seja, parem de olhar só para vocês, olhem para os outros, olhem para a necessidade de quem está à sua volta, olhem para os carentes à sua volta, olhem para os seus irmãos. Então a oração é a oração do Pai Nosso, porque deseja que eu e você tenhamos um coração mais aberto, que se derrame em favor das outras pessoas. É a oração do Pai Nosso, porque nós trazemos os outros para dentro dela. Pedimos pelo nosso pão, mas vamos pedir também pelo pão na casa do nosso irmão. Nós pedimos pelas nossas necessidades, mas pedimos também pelas necessidades do nosso irmão. Pedimos que não nos deixe cair em tentação, mas pedimos também pelo nosso irmão que seja fortalecido. Por quê? Porque no final das contas, por causa de Jesus, temos um Pai. E esse Pai é o que cuida dessa família, dessa casa. Ele é o Pai Nosso.